Vamos lá, dando sequência ao nosso conteúdo. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos com a apresentação de alguns modelos para representar melhor o comportamento gasoso, ok? Considerando o tamanho dessas moléculas, considerando a presença das interações intermoleculares. E hoje a gente vai continuar um pouco para tratar acerca de algumas coordenadas que são importantes para esses gases, as chamadas coordenadas críticas, e uma lei, que é a famosa lei dos estados correspondentes. Beleza? Então vamos lá, vamos iniciar aí o conteúdo para a gente trabalhar um pouco a respeito dessas coordenadas críticas aqui, tá? Da pressão, do volume e o que seriam essas temperaturas, pressão e volume crítico dos gases. A gente viu aqui as isotermas de Van der Waals. Então a pressão é igual a RT sobre Vm menos B menos A sobre Vm ao quadrado. Essa expressão de Van der Waals ela foi modificada a partir da manipulação da expressão dos gases perfeitos. E aqui embaixo eu tenho aqui qual que seria o comportamento dessas isotermas de Van der Waals para dois valores de temperatura aqui, ok? São descritos por essa relação. Então, esse gráfico aqui de baixo é um gráfico teórico que a gente vai tentar mostrar uma certa equivalência entre esse dado teórico e os dados experimentais, como, por exemplo, que nós começamos a trabalhar com as isotermas do CO2, tá? As isotermas experimentais. Tranquilo? Então, é o seguinte. Primeira coisa que eu gostaria que vocês reparassem é que, para essas duas curvas aqui, o comportamento das isotermas de Van der Waals para volumes elevados, ela se aproxima muito daquele comportamento hiperbólico previsto pela lei de Boyle, tá? Em volumes elevados, as isotermas de Van der Waals se assemelham ao comportamento do gás ideal. Por que isso acontece? Isso acontece, pessoal, porque em elevados volumes, embora existam as interações intermoleculares, a distância entre as moléculas é tão grande que a intensidade dessas interações é praticamente desprezível. Então é como se elas não existissem, o efeito é muito pequeno, ok? Então por isso que existe ali uma coincidência. Eu poderia conseguir observar isso se a gente aplicasse também, escrevesse aqui a isoterma de Van der Waals, quer ver? P é igual a RT sobre Vm menos B menos A sobre Vm ao quadrado. Se eu trabalhar com isso aqui em uma situação de volume molar muito grande, se o volume molar é muito grande, o que eu posso falar? Esse termo aqui, A sobre Vm ao quadrado, ele vai ficar próximo de zero, porque eu estou dividindo por um número muito grande. E Vm menos B, isso aqui eu posso desprezar o B perto do Vm. Porque um número muito grande vezes um número muito grande menos um número, continua dando esse número muito grande. Repare que quando eu faço esse limite aqui, eu obtenho que a pressão nessas condições é RT sobre Vm, que é exatamente a expressão que nós temos para gases perfeitos. Ou seja, o gás de Van der Waals está se comportando como um gás ideal. Tá? Então é por isso que eu tenho um comportamento próximo da lei de Boyle quando eu estou trabalhando aí com volumes molares muito elevados. Perfeito? Tranquilo aí, pessoal? Então é o seguinte, só que você pode observar que à medida em que a gente vai trabalhando para volumes molares cada vez menores, aquelas
o comportamento do gás em relação ao comportamento previsto pela lei de Boyle, ele vai se distorcendo. A gente viu isso muito naquelas isotermas experimentais do CO2, em que a gente observava que, à medida que você ia comprimindo, chegava um determinado momento em que a pressão parava de variar, e a gente discutiu isso na aula anterior, que eu estava trabalhando ali com uma transição de fase, ou seja, o vapor de CO2 estava condensando, estava formando um líquido, e essa região aí, em que a pressão se mantinha constante, a pressão do equilíbrio entre a fase líquida e vapor, era onde estava acontecendo a transformação de estado. Só que reparem o seguinte, essa transformação de estado, essa região, tá vendo? Esse patamar que representa aí a transição, a condensação desse vapor, ele vai ficando cada vez menor à medida em que a gente vai aumentando a temperatura. Eu não sei se está claro aí para vocês, mas quando eu saio de 0 graus, eu tenho um patamar maior. Quando eu vou para 20, esse patamar diminui. E aí eu vou subindo esse patamar aqui, ó, representado nessa região em cinza, ele vai ficando cada vez menor até ele ser praticamente coincidente com um único ponto. E é esse ponto aqui, PC, que a gente está denominando como ponto crítico. Aqui é onde eu tenho o meu limite para eu ter a distinção entre a fase líquido e a fase vapor. E reparem que acima eu já não consigo mais ter essa distinção, né? Então aqui a 50 graus, perceba que por mais que eu comprima o meu sistema, eu não consigo ver esse efeito da condensação acontecendo com o CO2. Então esse ponto crítico é um ponto importante para os gases, e ali é aquele ponto em que eu ainda consigo ter uma distinção mínima entre o líquido e o vapor, e acima dele eu não tenho mais esse efeito de condensação do meu vapor. Vamos tentar então entender melhor aonde ocorre essa questão do ponto crítico, né? Quais são as coordenadas em que essa situação acontece, qual seria então a pressão desse ponto, qual seria o volume desse ponto e a temperatura desse ponto, que a gente vai denominar respectivamente de pressão crítica, volume crítico e temperatura crítica, tá? Então, em volumes menores, nenhum termo da expressão de Van der Waals pode ser desprezado, pode ser negligenciado, então a gente vai ter que considerar a expressão como um todo, ok? Como que a gente vai obter essas coordenadas? Reparem que nesse ponto C aqui é exatamente o ponto crítico do gás, onde eu falei com vocês, onde acima dessa temperatura eu não consigo mais distinguir o que é líquido e o que é vapor. Na verdade, se eu estiver trabalhando com situações acima da temperatura e da pressão crítica, o que eu vou ter é uma outra fase da matéria que não é líquido, não é vapor, não é sólido, é o que nós denominamos como sendo os fluidos supercríticos, ok? Então, o fluido supercrítico é um outro estado da matéria que tem características bem específicas, tá? Ele tem ali um alto grau de agitação molecular, semelha-se ao vapor, ao gás em relação a isso. As moléculas estão muito agitadas, mas ao mesmo tempo elas também estão muito agrupadas, né? Então ela tem uma densidade, esse fluido ele tem uma densidade que se aproxima do líquido, mas um elevado grau de agitação que já faz com que isso se aproxime do estado gasoso. E é uma fase que tem sido muito utilizada, né, do ponto de vista industrial, para processos de utilização de solventes verdes, extração, processos de extração, reações químicas, em que você usa o fluido supercrítico, sobretudo em indústrias alimentícias, indústrias farmacêuticas, em processos diversos, como por exemplo processos de extração e purificação, tá? Então é bem utilizado essas fases também, e o CO2 é um dos mais utilizados por terem condições críticas relativamente fáceis de ser alcançados e devido a também o CO2 não ser tóxico, entre outras vantagens aí, tá bom? Então esse fluido supercrítico a gente vai em um outro momento do conteúdo mostrar para vocês, quando a gente estiver trabalhando com diagrama de fases, aonde que essa fase se localiza, como que eu posso identificá-la no diagrama,
mas no primeiro momento a gente vai se ater aqui a entender que ela vai acontecer em regiões, em situações em que você está acima das coordenadas da temperatura e da pressão crítica do seu sistema. Tá bom? Então vamos lá. Como que eu faço para obter as expressões que vão permitir a gente calcular as coordenadas críticas para qualquer gás? A partir, é claro, da equação de Van der Waals. Repare o seguinte: o ponto crítico, do ponto de vista matemático, ele é um ponto em que aqui, ó, a inclinação da pressão com o volume, ou seja, a derivada primeira no ponto crítico, vale 0. Ok? Então a derivada primeira é nula nesse ponto. Além disso, ele também é um ponto de inflexão. Repare que antes do ponto crítico, essa curva tem uma concavidade para cima, e após o ponto crítico, a isoterma tem uma concavidade para baixo. Esse ponto crítico também é um ponto de inversão de concavidade da sua função, que matematicamente significa dizer que a derivada segunda também é nula nesse ponto. Para obter as coordenadas críticas, o que eu posso fazer? Eu posso derivar a expressão de Van der Waals e igualar a primeira derivada a 0, por ser um ponto em que a inclinação é nula, e igualar a segunda derivada também igual a 0, por ser um ponto em que eu tenho a derivada, por ser um ponto de inflexão e, portanto, a derivada segunda também ser igual a 0. Tá? Então é o seguinte, o que eu vou ter que fazer aqui de divertido? Eu vou ter que pegar a expressão de Van der Waals e eu vou ter que derivar ela 2 vezes, igualando tanto a primeira derivada quanto a segunda derivada a 0, por esses motivos que eu mencionei para vocês. Então vamos lá? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Não vou fazer todos os passos não, porque tem detalhe aí para vocês, mas a gente está trabalhando com a expressão de Van der Waals. Então P é igual a RT sobre Vm menos B menos A sobre Vm ao quadrado. Ok? Eu posso reescrever isso aqui como sendo RT Vm menos B elevado a menos 1, né? Menos A Vm elevado a menos 2. Eu passei o que estava no denominador para o numerador com o expoente negativo. Tudo bem? Tranquilo? O que eu quero fazer? Eu quero fazer a derivada da pressão em relação ao volume. É numa isoterma, então a temperatura é constante. Então eu vou derivar, é como se fosse, isso aqui é um polinômio, só que com expoente negativo, né? Eu vou derivar a pressão, que é isso aqui tudo, em função do volume. Então para fazer a derivada fica menos, ok? RT Vm menos B elevado a menos 1, ok? Menos 1 com menos 1, menos 2. Então eu posso falar RT sobre Vm menos B ao quadrado. Regra da cadeia, derivada de Vm dá 1, então vezes 1. Fazer a derivada desse termo, menos 2 vezes menos 1, dá mais 2 a menos 2 com menos 1, menos 3, que é a mesma coisa que colocar o Vm no denominador, ao cubo. Perceberam?
Então eu estou fazendo a derivada aqui. Eu tenho que fazer tanto a primeira derivada quanto a segunda, que por causa do ponto de inflexão também é nulo. Para fazer a segunda derivada, eu tenho que derivar essa primeira aqui. Aí a gente pode pensar a mesma coisa. O Vm menos B aqui no numerador com expoente negativo, menos 2 com menos 1. Isso aqui vai dar 2. RT, Vm menos 2 menos 3. Coloca aqui embaixo ao cubo. Vm menos B ao cubo. Aqui eu posso pensar que é Vm elevado a menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6A. Menos 3, menos 1, menos 4 é a mesma coisa que colocar no denominador Vm a quarta. Então eu derivei derivada primeira e derivada segunda. E pelo fato da inclinação ser nula e de ser um ponto de inflexão, eu tenho duas expressões em que a gente vai poder igualar a zero, que é o que eu coloquei aqui para vocês na sequência aqui no material de vocês, ó. As respostas que a gente obteve para essas derivações aí, tá bom? Então agora o que a gente vai fazer? Simplesmente nós vamos pegar essas expressões matemáticas, estou igualando a zero, eu vou manipular essas expressões. Aqui embaixo, o que a gente pode falar? 2A é igual a RTC VC menos B. Bruno, por que lá você estava falando de VM? Por que aqui você está falando de VM e você passou para TC, VC? Porque como eu estou trabalhando na condição crítica, esse volume VM eu posso chamar de volume molar crítico. A temperatura T eu posso chamar de temperatura crítica. E a pressão P eu também vou poder chamar de pressão crítica. Tá bom? Então é por isso que a gente fez essa mudança aí de nomenclatura. Eu posso então multiplicar somar ambos os lados pelo mesmo fator RTC sobre VC menos B elevado ao quadrado. Eu vou obter isso aqui para o 2A. Mesma coisa eu faço para de baixo, só que ao invés de colocar 6A sobre VC à quarta, eu coloquei 3 sobre VC, que multiplica 2A sobre VC ao cubo. Não mudou nada, porque 3 vezes 2A dá quanto, gente? Dá 3 vezes 2A, dá 6A. VC vezes VC ao cubo dá VC à quarta. Mas por que eu fiz isso? Porque aí eu tenho um termo comum, que é o termo 2A. Passo para cá, ó, 2RTC multiplicando VC. VC menos B ao cubo, multiplico por 3. Encontro 2A sobre VC ao cubo. 2A sobre VC ao cubo. Como essa expressão é igual a essa, eu posso igualar isso com isso, que é o que eu faço. Tá bom? RTC sobre VC menos B ao quadrado é igual a 2RTC VC sobre 3VC menos B ao cubo. Posso multiplicar o quê? Esse termo aqui que estava dividindo, eu passei para cá multiplicando. O RTC que estava multiplicando, eu passei para baixo aqui dividindo. Encontro aqui que essa razão é igual a 2VC. Repare que eu posso simplificar muita coisa aqui, ok? 3 que multiplica VC menos 3B tem que ser igual a 2VC. Ou seja, o volume crítico de qualquer gás pode ser calculado a partir do parâmetro B de Van der Waals desse gás multiplicado por 3. Bacana? Então encontramos a maneira de calcular o volume crítico para qualquer gás. O que eu posso fazer aqui agora? Eu tenho duas expressões em que eu tenho o volume crítico e a temperatura crítica. Só que eu já descobri quanto que vale o volume crítico. Se eu já descobri quanto que está valendo esse volume crítico, eu posso substituir em alguma dessas expressões que a gente vai obter
aí o valor da temperatura crítica. Então é o que eu vou fazer. Eu peguei a primeira expressão aqui. No lugar de VC, eu vou colocar 3B. Então fica 2A sobre 3B ao cubo. 3 ao cubo vai me dar 27B ao cubo. Então 27B ao cubo. Do outro lado eu vou ter RTC sobre 3B menos B ao quadrado. 3B menos B, 2B. 2B ao quadrado vai dar 4B ao quadrado. Ok? Então, se eu isolar o TC, repare que eu vou poder simplificar B ao quadrado com ali o B ao cubo. Eu vou obter a expressão final, que é a temperatura crítica de qualquer gás pode também ser calculada a partir agora do valor dos parâmetros A e B de Van der Waals desse gás, a partir da expressão 8A sobre 27RB. Tá bom? Pessoal, vai me colocando aí, por gentileza, se vocês estão entendendo, se está claro até então. Não fica muito preocupado com a demonstração. Eu estou tentando mostrar para vocês de onde estão vindo essas fórmulas das coordenadas críticas. Repare que elas sempre estão vindo da manipulação matemática da expressão de Van der Waals no ponto crítico. Beleza? Então, tranquilo? Já calculamos volume crítico, já calculamos temperatura crítica. O que está faltando? Qual o parâmetro que está faltando? Falta a gente calcular agora a pressão crítica. A pressão crítica, eu pego a expressão de Van der Waals. No lugar da temperatura crítica, eu coloco 8A sobre 27RB, que a gente já calculou. No lugar do volume crítico, eu vou colocar aqui, substituir por 3B. Então vamos lá. Pressão crítica vai ser igual a R, com esse R vai simplificar, 8A sobre 27B. VC menos B é igual a 3B menos B. Vai dar 2B aqui embaixo, né? Menos A sobre VC ao quadrado. 3B ao quadrado, 9B2. Divisão de fração. Conservo a primeira e multiplico pela segunda invertida. O denominador é 2B. Vai multiplicar por 27B. Vai ficar igual a 54B ao quadrado. Menos A sobre 9B ao quadrado. Eu posso tirar o mínimo aqui, né? Que vai ser 54B ao quadrado. Dividido aqui, eu vou ter 8A. 54B ao quadrado dividido por 9B ao quadrado, eu vou ter 6. 8A menos 6A, o numerador fica 2A. 2A dividido por 54B ao quadrado, eu posso simplificar por 2 e obter que a pressão crítica para qualquer gás pode ser calculado com essa fórmula aqui, A sobre 27B ao quadrado, em que A e B são os parâmetros de Van der Waals para aquele gás. Então a gente já sabe como calcular a coordenada crítica de qualquer gás, desde que a gente tenha os valores A e B de Van der Waals para esse gás. E também, a partir disso, a gente vai ser capaz de calcular o fator de compressibilidade na condição crítica, que é o Z crítico. Lembre-se que se eu pegar a equação de gás ideal modificada pelo fator de compressibilidade, eu tenho que PV é igual a NTZ. V é o volume molar, né? Então, PVM é igual a PVM é igual a RTZ. Se o Z vale 1, significa que o gás se comporta idealmente, aí a fórmula fica reduzida à fórmula do gás ideal. Só que na condição crítica é uma condição extrema. Certamente o gás não está comportando do ponto de vista ideal, ok? Então, vamos tentar determinar qual que é o valor do Z crítico. O fator de compressibilidade na condição crítica, por essa fórmula, pode ser calculado pela pressão crítica vezes o volume crítico dividido por R, temperatura crítica. O que eu tenho que fazer? Substituir PC, VC e TC pelas fórmulas
das coordenadas críticas desse gás. Então, no lugar de PC, eu coloco A sobre 27B ao quadrado, que multiplica o volume crítico, que é 3B, dividido por R, que multiplica a temperatura crítica, 8A sobre 27RB. Eu vou conseguir simplificar algumas coisas, obtendo que o Z crítico é 3A sobre 27B, que divide 8A sobre 27B. Acho que vocês estão percebendo aí que se eu pegar a primeira e inverter com a segunda, multiplicar pela segunda invertida, eu vou simplificar também o parâmetro A, o parâmetro B e esse número 27, obtendo que o Z crítico é igual a aproximadamente 0,375 ou 3/8. E o que é mais interessante aqui é que o valor do fator de compressibilidade na condição crítica é o mesmo para qualquer gás. Porque não depende do fator de A nos parâmetros A e B de Van der Waals. Ou seja, em qualquer gás eu vou ter a condição crítica muito próximo daquele Z ali de 3/8, tá bom? O Z crítico é uma constante independente da natureza do gás. Tá bom? Conseguiram perceber? O que vocês acharam? Tem alguma dúvida, pessoal? Tudo certo. Tudo certo? Então tá bom. Lucas, você está perguntando aqui, né, o que significa o Z crítico ele ser uma constante, beleza? O Z crítico ser uma constante significa que, independente do gás, o fator de compressibilidade não muda. Portanto, essa condição, né, esse parâmetro na condição crítica vai ser o mesmo independente do gás. E por que eu estou confirmando isso? Porque não aparece nem A e nem B no cálculo do Z crítico. É claro que do ponto de vista experimental, você vai ter algumas diferenças que são sutis, tá bom? Mas eles vão estar muito próximos daquele valor de 3/8, beleza? Por quê? Porque o ajuste oferecido pelo modelo de Van der Waals também tem as suas limitações. E perceba que esse Z crítico foi calculado a partir dessa equação, né, de comportamento dos gases. Pode sim, Roberto, do ponto de vista teórico, não teria nenhum problema você utilizar aí o 3/8 como o mesmo independente do gás. Tá bom? É exatamente isso aí que vocês podem utilizar. Beleza? Então, vamos avançando aqui. Qualquer dúvida, por gentileza, vai colocando aí no chat. Me perguntem, por favor. Tá bom, pessoal? Simbora. Finalmente, nós chegamos na famosa Lei dos Estados Correspondentes, que é o último tópico do capítulo 1 do Atlas. Essa Lei dos Estados Correspondentes, eu vou tentar mostrar aqui para vocês o seguinte. Nós definimos aí algumas coordenadas que são coordenadas críticas, que a partir dos parâmetros de Van der Waals a gente consegue calcular quais são as condições de pressão, volume e de temperatura que o gás vai se encontrar nessa situação denominada situação crítica, que é aquela isoterma lá onde eu tenho um único ponto que representa uma situação onde eu tenho um limite da distinção entre a fase vapor e a fase líquida. Acima dessa condição, eu não conseguiria observar aquela transição de fase referente à condensação pela pressurização daquela fase da matéria, tá bom? Que a gente tinha. O que nós vamos fazer aqui? O seguinte, eu vou pegar essa expressão de Van der Waals aqui e eu vou modificar as coordenadas. Eu vou começar a trabalhar aqui com umas coordenadas reduzidas. Bruno, para que você está fazendo isso? Segura a onda, tá, galera?
Talvez inicialmente você não vai entender o motivo de eu fazer essa mudança de coordenada. Mas eu tenho certeza que à medida que a gente for desenvolvendo, vai ficar claro o nosso objetivo. Então, primeiro, eu vou apresentar para vocês uma nova coordenada, que é a chamada coordenada reduzida, que é uma coordenada adimensional. Como assim? A coordenada reduzida nada mais é do que o parâmetro que o gás se encontra, de volume, pressão ou temperatura, dividido pelo mesmo parâmetro na condição crítica. Como assim? O que seria o volume reduzido da espécie gasosa? O volume reduzido da espécie gasosa seria o volume molar dessa espécie sobre o volume molar na condição crítica. Por que é adimensional? Porque eu tenho volume dividido por volume, não vai ter unidade. Então eu vou ter um número, uma razão. Ah, tá. Mas o que seria a pressão reduzida? Ué, a pressão reduzida é a pressão do gás sobre a pressão daquele gás na sua condição crítica. Também é adimensional. Unidade de pressão, unidade de pressão. E a temperatura reduzida? Temperatura que o gás se encontra sobre a temperatura do gás na condição crítica. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a expressão de Van der Waals que está destacada para vocês de azul na parte superior desse slide, e no lugar de pressão, temperatura e volume, eu vou substituir pelas coordenadas reduzidas. Então, no lugar da pressão, eu vou... O que é a pressão? É a pressão reduzida vezes a pressão crítica. No lugar da pressão, eu vou colocar PR/PC. No lugar da temperatura, eu vou colocar temperatura reduzida vezes a temperatura crítica, TR/TC. No lugar do volume molar, eu vou colocar o volume reduzido vezes o volume crítico, VRVC. VRVC ao quadrado. Estão vendo? E eu sei que vocês amam fazer aí um bom algebrismo, e agora fica muito divertido. O que a gente vai fazer? Você não sabe o que é a pressão crítica? O volume crítico e a temperatura crítica em termos dos parâmetros de Van der Waals? Então, no lugar de pressão crítica, volume crítico e temperatura crítica, nós vamos substituir pelas expressões desses parâmetros críticos. Ok? Contendo os parâmetros de Van der Waals. Então, vamos lá. No lugar da pressão crítica, eu vou colocar A sobre 27B ao quadrado, que multiplica PR. No lugar da temperatura crítica, eu vou colocar 8A sobre 27RB, ok? Então, aqui em cima fica RTR 8A sobre 27RB, beleza? Dentro aqui, ó, aqui embaixo eu vou ter VR, VC, mas o VC vale 3B. Então, 3B, VR menos B, ok? Menos A sobre VR. VC, VC a gente sabe que é 3B, 3 ao quadrado 9, B ao quadrado, B ao quadrado, tá aqui, 9B ao quadrado, VR ao quadrado. Eu quero manipular e obter uma expressão em que eu vou isolar essa pressão PR. Então, para isolar essa pressão PR, igual eu fiz aqui, ó, repare o seguinte, eu vou ter que multiplicar ambos os lados por um termo que é 27B ao quadrado sobre A. Ou, se você preferir, passar o A sobre 27B ao quadrado dividindo por tudo que está do lado direito. Se eu multiplicar os dois lados, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, por 27B ao quadrado sobre A, aqui vai simplificar e eu vou isolar o PR. E aí eu vou ter o 27B ao quadrado sobre A, que eu tenho que multiplicar por esse termo e por esse. Então, PR vai ser igual a 27B ao quadrado sobre A, que multiplica esse primeiro termo todo,
menos 27b ao quadrado sobre a, que multiplica esse segundo termo todo. Tá? Aqui embaixo, gente, eu só coloquei o b em evidência, tá vendo? Como eu tenho b nesse termo e nesse termo, eu coloquei aqui ele para fora. Com esse b aqui fica b ao quadrado, 3vr menos 1. E agora, repare que eu vou conseguir simplificar muita coisa nesses dois termos. Né? 27b, o r, o a, b ao quadrado, de tal forma que aqui fica 8tr sobre 3vr menos 1, 27b ao quadrado, 9b ao quadrado, deu 3 aqui, vr ao quadrado, então é isso mesmo. E olha que interessante. Quando a gente reescreveu a expressão de Van der Waals em termos das coordenadas reduzidas, perceba que você encontrou uma expressão matemática que não tem os parâmetros de Van der Waals. Significa que essa expressão ela é válida quando? Ela é válida para qualquer gás. Já que não apresenta esses parâmetros de Van der Waals foram simplificados, significa que se eu comparar os gases em termos de coordenadas reduzidas, independente de que tipo do gás, se é metano, amônia, nitrogênio, oxigênio, não importa, o comportamento em termos das coordenadas reduzidas vai ser o mesmo. Ou seja, se eu tiver um gás com a mesma temperatura reduzida e o mesmo volume reduzido, necessariamente a pressão reduzida também tem que ser igual. Então, essa que é a famosa lei de correspondência de estados. Né? Nos estados em coordenadas reduzidas, a gente pode falar que existe essa correspondência de estados, então gases distintos com a mesma temperatura reduzida e o mesmo volume reduzido também vão ter a mesma pressão reduzida. Então, se a gente escrever essa equação e representar isso graficamente, obviamente agora utilizando coordenadas que são reduzidas, a tendência é que a gente observe isotermas que vão se comportar da mesma forma, independente da natureza do gás. Aqui eu tenho um gráfico que mostra, né, o comportamento de diferentes gases reais, mas eles vão ter as mesmas coordenadas reduzidas e o mesmo comportamento. Então, repare aqui o seguinte, TR igual a 1 significa temperatura reduzida igual a 1. TR igual a 1,2, temperatura reduzida 1,2 e assim sucessivamente. Se a gente pegar essa isoterma aqui, ó, TR igual a 2, a 1,2, tá bom? O que eu tenho? Repare que para uma mesma pressão reduzida e numa mesma temperatura reduzida, eu tenho aqui ó, o eteno, o nitrogênio e o metano com fatores de compressibilidade e comportamentos muito parecidos. Lembra também que o fator de compressibilidade é uma razão entre os volumes, volume molar sobre o volume do gás, na condição, a razão entre o volume real e o volume ideal. Ou seja, o volume ocupado por esses gases também, ele vai ser muito parecido, esse volume reduzido. Tá beleza? Então, o comportamento é muito próximo, embora a gente tenha gases completamente distintos. Em termos das coordenadas reduzidas, atenção, eu não estou falando que o nitrogênio está na mesma pressão que o metano, não. Eu estou falando que o nitrogênio está na mesma pressão reduzida que o metano. Como assim, Bruno? A pressão reduzida, ela é a pressão do gás dividido pela pressão crítica. Só que o nitrogênio e o metano têm diferentes pressões críticas. Então não é que eles estão na mesma pressão, não. É a razão da pressão que eles se encontram pela pressão crítica de cada um que vai dar um valor igual. Ficou claro isso aí, pessoal? Então, a correspondência de estado é entre as coordenadas que são coordenadas reduzidas. Conversa comigo aí. Ficou claro? Então, nessa situação, a gente pode
fazer então usar essa expressão para descrever o comportamento de algum gás, qualquer gás, né? Só chamando a ressalva. Todo esse desenvolvimento matemático foi feito considerando as deduções a partir da expressão de Van der Waals, que também tem algumas limitações. Sem dúvida é um modelo melhor do que o modelo do gás ideal, mas mesmo o modelo de Van der Waals ele tem algumas aproximações. Esse sistema, essa expressão, ele descreve melhor sistemas gasosos formados por moléculas que não são tão polarizadas, então com a interação intermolecular não tão intensa, de formato geométrico esférico. O próprio raio de Van der Waals que a gente viu, a gente considerou um modelo de esferas rígidas. Então é claro que quando a natureza do seu sistema gasoso vai se tornando mais complexa, em termos de moléculas que são cada vez maiores, contêm mais elétrons, formatos bem diferentes do formato esférico, essas expressões que a gente está usando tendem a não descrever tão bem a realidade também. Tá? Então, considerando essas ressalvas, a gente vai poder fazer essa extrapolação para utilizar essa expressão de coordenadas reduzidas para qualquer gás. Vamos tentar colocar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho um exercício aqui que pede para a gente determinar qual que é o volume que 1 mol de argônio estará em correspondência de estado com 1 mol de monóxido de carbono. Sendo que o monóxido de carbono, esse 1 mol de monóxido, ocupa um volume de 23,7 decímetros cúbicos. E foi informado aqui para a gente os valores da coordenada B, parâmetro B de Van der Waals para cada um dos gases, para o argônio e para o monóxido de carbono. Ok? Vamos lá então. O que significa dizer que esses gases eles estão em correspondência de estado? Significa dizer que as coordenadas reduzidas de volume do argônio e do monóxido são idênticas. E como é que eu calculo a coordenada reduzida do argônio e do monóxido? Eu tenho que pegar o volume do argônio, dividir pelo volume dele na condição crítica, igualar o volume do monóxido e dividir com o volume dele na condição crítica. Eu sei calcular o volume na condição crítica. É 3 vezes o parâmetro B de Van der Waals para cada gás. O que ele quer que eu descubra é qual volume vai estar o argônio em correspondência de estado com 1 mol de monóxido de carbono, que se encontra a 23,7 decímetros cúbicos. Então ele quer que eu descubra esse volume aqui, ó. Então eu posso multiplicar ambos os lados por volume crítico de argônio, e aí eu vou isolar o que eu quero descobrir. O volume crítico de argônio eu sei calcular, é 3 vezes esse parâmetro aqui, ó, 3,2 vezes 10 a menos 2 decímetro cúbico por mol, dividido pelo volume crítico do monóxido, que é 3 vezes 3,95 vezes 10 a menos 2 decímetros cúbicos por mol, vezes o volume molar que se encontra o monóxido de 23,7 decímetros cúbicos por mol. Obviamente o parâmetro 3 já iria simplificar, então eu pego a razão do parâmetro B de argônio, divido pelo parâmetro B do monóxido e multiplico pelo volume do monóxido, encontrando que 1 mol de monóxido a 23,7 decímetros cúbicos estará em correspondência de estado com 1 mol de argônio ocupando um volume de 19,2 decímetros cúbicos. Beleza? Então, é isso, ok? O Lucas está perguntando aqui, então, se essa equação ela funciona melhor para sistemas teóricos mais simples. E é exatamente isso, tá, Lucas? Ela vai funcionar e vai ter uma validação, uma aproximação da realidade muito melhor, quanto mais simples
forem seus sistemas, moléculas menores, poucos elétrons, formato aproximadamente esférico, o ajuste tende a ser bem melhor. Tá bom? Então é isso. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram as bibliografias que eu utilizei para montar as aulas do capítulo 1. Tá? E a gente encerra o conteúdo desse capítulo. Fechado?